A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 262º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura todo o livro do profeta Ageu. A inspiração do dia. A primeira mensagem: concluir a construção do templo. A segunda mensagem: a promessa de maior glória. A terceira mensagem: a chamada à santidade com bênção. E a quarta mensagem: uma promessa profética. Autor: Ageu. Tema: reedificação do templo. Data: 520 a.C. Considerações preliminares. Ageu é o primeiro de 3 livros pós-exílios do Antigo Testamento. Outros 2 são Zacarias e Malaquias. É mencionado nominalmente 2 vezes em Esdras, capítulo 5 e capítulo 6, e 9 neste livro. É chamado profeta e embaixador do Senhor. Pode ter sido um daqueles poucos exilados que, ao voltarem para repovoar Jerusalém, ainda se lembravam do Templo de Salomão antes que fosse destruído pelos exércitos de Nabucodonosor em 586 a.C. Sendo assim, Ageu deveria ter entre 60 e 80 anos de idade ao profetizar. O livro tem uma data exata para a composição: o 2º ano do rei Dário da Pérsia. O contexto histórico do livro é importante para compreendermos sua mensagem. Em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, promulgara um decreto permitindo que os judeus exilados voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias e a intercessão de Daniel. O primeiro grupo de judeus a voltar para Jerusalém havia deitado os alicerces do novo templo em 536 a.C., em meio a muita emoção e expectativa. No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram-se fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534 a.C. A letargia espiritual generalizou-se, induzindo o povo a voltar à reconstrução de suas próprias casas em 520 a.C. Ageu, acompanhado por um profeta mais jovem, Zacarias, conclama Zorobabel e o povo a retomar a construção da casa de Deus. 4 anos mais tarde, o templo foi completado e dedicado ao Senhor. O propósito do livro. Durante um período de 4 meses, em 520 a.C., Ageu entregou 4 concisas mensagens registradas neste livro. As mensagens tinham duplo propósito. Primeiro, exortar Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, a mobilizarem o povo para a reedificação do templo. E segundo, motivar o povo a reordenar suas vidas e propriedades para que a obra da casa de Deus fosse recomeçada com as bênçãos divinas. A visão panorâmica do livro. O livro contém 4 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase: a palavra do Senhor. Primeiro, Ageu repreende os repatriados por estarem tão interessados em suas próprias casas, revestidas de cedro por dentro, quanto a casa de Deus permanecia em desolação. O profeta exorta-os por 2 vezes a considerar seus caminhos, revelando-lhes ter o Senhor Deus retirado a bênção sobre eles em consequência de seus maus caminhos. Zorobabel e Josué, juntamente com o restante do povo, reagindo à palavra do profeta, demonstraram reverência a Deus e recomeçaram a obra. Segundo, poucas semanas depois, a reação dos repatriados, que
que haviam visto a glória do primeiro templo e que consideravam como nada o segundo, começava a desanimar o povo. Ageu então exorta os líderes a se mostrarem corajosos, porque a seus esforços faziam parte de um quadro profético mais amplo. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. Terceiro, a terceira mensagem de Ageu, que conclama o povo a viver uma vida de santa obediência. Quarto, e a sua quarta mensagem foram entregues no mesmo dia. A última mensagem prediz que Zorobabel representaria a continuação da linhagem e da promessa messiânica. Características especiais do livro. 4 aspectos básicos caracterizam o livro de Ageu. Primeiro, foi a primeira palavra profética nítida ouvida por Judá depois do exílio babilônico. Segundo, é o segundo menor livro do Antigo Testamento, apenas 38 versículos. Obadias é o menor. Terceiro, a frase "assim diz o Senhor" e as suas variações ocorre 29 vezes, ressaltando a urgência de sua mensagem aos repatriados. Quarto e último, contém uma das profecias mais arrojadas do Antigo Testamento a respeito da visitação futura de Deus. O livro de Ageu ante o Novo Testamento. Vários versículos do capítulo 2 falam da vinda do Messias. O abalo futuro dos céus e da terra, das nações e dos reinos é referido pelo amor de Hebreus. Além disso, Ageu profetiza que Zorobabel será como o anel de selar, ou o selo oficial, em ambas as genealogias de Jesus Cristo no Novo Testamento. Zorobabel é o ponto que liga as ramificações da linhagem messiânica, de Salomão, filho de Davi, até Zorobabel, e daí até Maria, e de Natã, filho de Davi, até Zorobabel, e daí até José. No capítulo 1 destaca o versículo 1. Veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu. Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 50.000 judeus exilados voltassem a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Durante o segundo ano do seu retorno, foram lançados os alicerces do templo. A oposição dos samaritanos, porém, fez cessar a obra. Consequentemente, os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos. Passar-se-iam 16 anos até que retornassem à construção da casa do Senhor. Deus, então, enviar-lhes os profetas Ageu e Zacarias para encorajá-los a recomeçar a obra. No versículo 4 destaco casas estucadas. Os judeus que haviam voltado do cativeiro estavam tão ocupados com os próprios interesses que passavam a negligenciar a construção da casa de Deus. Suas casas achavam-se revestidas de madeira de cedro, ao passo que o templo permanecia em ruínas. Ageu, então, mostra-lhe que a obra de Deus tem de ser toda a primícia. Da mesma forma, o reino de Deus e os interesses da causa do Mestre devem ser a suprema prioridade em nossa vida. Note como o Senhor Jesus era zeloso pela casa e a obra de Deus. O que estabelecemos como prioridades indica o amor que devotamos ao nosso Senhor. Dos versículos 6 a 11, destaco: semeais muito e recolheis pouco. Uau! Vamos lá. O povo de Deus perdera a sua bênção, pois estava vivendo apenas em função das próprias vantagens. Elas revelam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. De igual modo, podemos esperar um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em nossa vida, se não estivermos vitalmente interessados pela sua obra, tanto no lar quanto entre as nações. No versículo 12 destaco: ouviu a voz do Senhor. Os líderes e o povo reagiram positivamente à mensagem de Ageu, obedeceram e temeram ao Senhor, levando a sério a palavra de Deus.
e recomeçaram de imediato os trabalhos de construção da casa de Deus. No versículo 13 destaco: Eu sou convosco. Deus responde à obediência de seu povo, prometendo-lhes que estaria ao seu lado. Fortaleceu-lhes a resolução e ajudou-os a levar a efeito a obra. Estar contigo é a mais grandiosa promessa que o Senhor pode fazer-nos. No capítulo 2 e último, destaco o versículo 3. Esta casa na sua primeira glória. Depois de concluída a obra do templo pós-exílios, algumas pessoas viram-se desanimadas e desiludidas por considerarem o novo templo como nada em comparação à magnificência do templo construído por Salomão. Sendo assim, Deus encoraja o povo com 3 promessas. Primeiro, o próprio Deus estará com eles para garantir o cumprimento de todas as suas promessas segundo o concerto. Segundo, o Espírito de Deus permanecerá entre o povo. E terceiro, a glória do último templo será maior do que a do primeiro por causa da demonstração do poder de Deus que nele haverá. Não é a beleza das estruturas eclesiásticas que, em última análise, dá frutos ao reino de Deus. O que mais importa é a presença dos dons, ministérios e poder do Espírito Santo em nosso meio. Perguntemo-nos a nós mesmos: o Espírito Santo manifesta-se em grande medida em nossas reuniões ou há pouca ou nenhuma evidência de sua presença e o poder entre nós? Nos versículos 6 a 9 destaco: farei tremer os céus e a terra. Esses versículos referem-se ao juízo divino contra o mundo antes e durante a volta de Jesus Cristo. Os céus e a terra tremerão. A glória de Deus então encherá o templo como nunca antes aconteceu. Ele habitará entre o seu povo em paz, como o Salvador glorioso. Dos versículos 10 a 14 destaco: pergunta agora aos sacerdotes. Deus mostra ao povo que, embora a santidade não possa ser transmitida mediante o contato, as influências corruptíveis do pecado não deixam de ser contagiosas. Noutras palavras, morar na Terra Santa não torna ninguém santo, ao passo que o pecado profana tudo quanto o povo faz, inclusive os atos de adoração. Dos versículos 15 a 19 destaco: aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante. Deus ordena ao povo que considere porque não fora ainda abençoado. A causa era a desobediência. Agora, porém, dispunham-se a edificar o templo. Por sua vez, Deus faz com que tudo quanto eles empreendam tenham êxito. Tal princípio é expresso também no Novo Testamento. O favor de Deus, seu amor e comunhão vêm-nos somente à medida que continuamos a buscá-lo e a observar-lhes os mandamentos. No versículo 21 destaco: farei tremer os céus e a terra. O profeta encoraja Zorobabel, governador do povo de Deus, garantindo-lhe que um dia o Senhor destruirá o poder dos reinos e nações em toda a terra. Este dia dar-se-á quando Jesus estiver reinando sobre todos os habitantes do mundo. E por fim o versículo 23. Zorobabel como um anel de selar. Quando chegasse o momento de abalar os céus e a terra, ele faria de Zorobabel um anel de selar. Constituía-se este na marca oficial da autoridade suprema. Era uma garantia do favor de Deus para com o seu povo. É possível que Ageu estivesse profetizando acerca de Jesus Cristo, que, como descendente de Zorobabel, será naquele dia o governante supremo cujo reino há de ser absoluto e universal. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém
e graças a Deus.